Guerra e independência do Vietnã. Tópicos abordados. Primeiro, começo. Como começou e o porquê. Seu período, governos envolvidos. Segundo, Estados Unidos da América. Qual era seu interesse e seu papel na guerra? Terceiro, armas químicas. O uso do napalm, agente laranja, reações ao meio ambiente e à população. Quarto, vietnamitas. Desumanização dos povos por parte dos soldados americanos. Quinto, arte. Qual a influência da guerra na arte da época? E sexto, o fim. Unificação do Vietnã, número de mortes e danos deixados pela guerra. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que teve início em 1959 e seu fim em 1975. As batalhas ocorreram na região do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Com uma forte motivação ideológica, a guerra representou o enfrentamento militar entre o capitalismo e o socialismo, e o combate fez parte do contexto da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas intervinham em territórios que poderiam se transformar em futuros aliados. Além da luta das duas nações distintas estabelecidas no país, que lutavam pela unificação sob sua liderança, o Vietnã do Norte, de orientação comunista, governado por Ho Chi Minh, e teria Hanoi como capital, já o Vietnã do Sul, governado por Bao Sai, e teria Saigon como capital, apoiados por União Soviética e Estados Unidos, respectivamente. Os Estados Unidos tiveram envolvimento com o Vietnã antes mesmo da guerra de fato começar. Viam o crescimento do comunismo na região com preocupação, assim apoiando os franceses na guerra da Indochina. Entretanto, os franceses são derrotados e os Estados Unidos passaram a apoiar o governo ditatorial instalado no Vietnã do Sul, fornecendo a eles armamentos e treinamento militar para o exército no início da guerra em 1959. Seu envolvimento direto na Guerra do Vietnã começa de fato com Lyndon Johnson, após o incidente de Tonkin, quando o navio USS Maddox é atacado 2 vezes pelos norte-vietnamitas, em agosto de 1964. Apesar dos ataques nunca terem sido comprovados pela Marinha estadunidense, foi a partir daí que os Estados Unidos começou a utilizar suas estratégias de bombas incendiárias e armas químicas. Além disso, outra característica marcante dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foi a forte presença da mídia. Cenas de horror chocavam a população americana e mundial, fazendo assim o exército americano sofrer fortes críticas, além das críticas pelo uso do napalm e agente laranja. A mídia utilizada na época moldou inclusive a forma de como é feito o jornalismo de guerras no dia de hoje. Durante a guerra, os militares estadunidenses utilizavam agentes químicos em sua luta contra o exército do Vietnã. Dentre essas armas, uma das mais utilizadas era o napalm e o agente laranja. O napalm é um gel que pode chegar em temperaturas de 1200 graus e, ao entrar em contato com a pele, cabelos e roupas, causa dores muito fortes, além de causar asfixia, inconsciência e graves queimaduras que podem levar à morte. Mesmo que não seja atingido diretamente, há casos de morte pelo napalm devido aos seus efeitos, pois suas temperaturas são avançadas que podem criar tempestades de fogo e acabam consumindo o oxigênio do ar. Além disso, os que estão perto do agente químico podem sofrer insolação, exposição à fumaça e envenenamento por monóxido de carbono. Seus efeitos duram por tempo limitado, diferentemente da outra grande arma química utilizada contra o Vietnã, o chamado agente laranja. O agente laranja é uma mistura líquida e o seu composto é tóxico por cerca de 1 semana antes de começar a se decompor. Porém, um de seus produtos derivados é a dioxina, que se mantém persistente e permanece no corpo humano, no solo e na água. No decorrer do conflito, os Estados Unidos espalharam 43 milhões de litros de agente laranja nas selvas e campos do Vietnã, com o intuito de desfolhar as árvores e arbustos para que soldados inimigos ficassem em exposição. Espalharam também o agente em 24% da área do Vietnã Sul, atingindo mais de 3.000 aldeias que estavam na zona de pulverização. A dioxina fez um grande estrago, infiltrando-se no corpo das pessoas que habitavam a área, em seus alimentos e nas águas subterrâneas. Em resultado, mesmo após décadas, a dioxina continua a causar graves problemas de saúde e defeitos de nascença nas áreas que foram pulverizadas.
O governo do Vietnã estima que 400 mil pessoas morreram de envenenamento por agente laranja e cerca de 500 mil crianças nasceram com defeitos. Alguns veteranos dos Estados Unidos que foram expostos no período da guerra e seus devidos filhos podem ter taxas elevadas de diversos tipos de câncer, incluindo sarcomas de tecidos moles, linfoma não-Hodgkin, doença de Hodgkin e leucemia linfócítica. Os norte-americanos foram polêmicos desde sua entrada na guerra. Mas, além disso, outros acontecimentos chocaram o mundo e até mesmo a população dos Estados Unidos. A violência e a desumanização por parte dos soldados estadunidenses. É possível observar tal brutalidade em filmes como Nascido para Matar, que mostra o treinamento, e Playton, que mostra a realidade dos soldados na guerra. Estes retratam a triste forma de tratamento que os aguerridos davam aos civis inocentes, desde estupro de mulheres, inclusive crianças, e até agressão e assassinato. É uma questão muito complicada de se discutir, já que a saúde mental dos soldados estava muito debilitada. Ao assistir os filmes, é notável que, ao ver pessoas morrendo, matar, ficar longe da família, entre outras coisas, são fatores que levam pessoas à loucura. Outra coisa é a vontade de vingança e a sensação de superioridade que alguns americanos desenvolviam. No filme Playton, há uma cena em que um soldado tortura e mata um deficiente por puro prazer. Isso lembra bastante alguns experimentos que foram feitos sobre a personalidade e a capacidade do ser humano desenvolver maldade. Concluindo que os soldados estavam sob uma pressão extrema e transtornados pela guerra, é possível entender que algumas ações, porém muitas coisas são imperdoáveis. Além dos filmes, outra área influenciada pela guerra foi a produção musical. Como, por exemplo, um grande clássico do rock brasileiro era Um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, da banda Engenheiros do Havaí. A música retrata como esses conflitos podem mudar a vida e acabar com a liberdade dos jovens combatentes, enviados para longe de amigos e família em busca de conquistas que não lhes pertencem. Quando acaba, são tratados como heróis, mas muitos voltam em caixões para o seu país, como se as medalhas substituíssem suas vidas perdidas. Em toda a história, a Guerra do Vietnã foi a que mais mobilizou a opinião pública, que foi um fator essencial para o seu término. A mídia foi grande responsável por mostrar os acontecimentos em campo de batalha e os estragos causados em solo vietnamita. Essas reportagens, com direito a filmagens pesadas de pessoas sendo queimadas por bombas de Nepal, fuzilamento e etc., eram passadas em horários nobres nas televisões. Outro acontecimento que influenciou foi que documentos retirados clandestinamente dos arquivos do governo americano começaram a ser publicados pelo The New York Times. Estes documentos ficaram conhecidos como Pentagon Papers e eram um estudo preparado pelo Departamento de Defesa do país que contava o envolvimento militar norte-americano no Vietnã entre 1945 e 1967. A partir dessas cenas, a população dos Estados Unidos e do resto do mundo começaram a ficar indignadas e protestar contra a guerra, exigindo que o governo acabasse com o conflito. Com a pressão, em 27 de janeiro de 1983, foi assinado um acordo de paz entre o Vietnã do Sul, Vietnã do Norte e Estados Unidos. O acordo firmado em Paris previa a retirada completa das tropas dos Estados Unidos do Vietnã do Sul. Com isso, o Vietnã do Norte soltaria os prisioneiros de guerra estadunidenses. Como último ato, no final de dezembro de 1972, os Estados Unidos implementaram a chamada Campanha de Natal. Essa campanha ocorreu antes de terminarem as negociações do acordo e foram uma série de bombardeios aéreos que atingiram o Vietnã do Norte. Foram vários ataques subsequentes considerados os mais fortes de toda a guerra. Por usarem aviões menores que realizavam bombardeios com mais frequência, mataram cerca de 1.600 civis. Essa ação foi muito criticada por todo o mundo, pois diversos países alegavam que os Estados Unidos não faziam distinção entre civis e militares antes de lançarem os bombardeios. Além da retirada das tropas americanas, o resto do acordo não foi cumprido. Após os conflitos, o Vietnã do Sul se desintegrou, o presidente renunciou e 9 dias depois a capital Saigon foi tomada pelo Vietnã do Norte. Assim, a guerra terminou em 1975, com a unificação do Vietnã sob o comando comunista. No total, não se sabe quantas baixas a guerra resultou, mas estima-se que entre 1,5 e 3 milhões de mortos, sendo que destes números foram cerca de 55 mil combatentes americanos e meio milhão de vietnamitas. O resto seriam civis. Durante décadas, os vietnamitas tiveram que lutar por sua liberdade e autonomia contra japoneses, franceses e americanos. No fim, conseguiram permanecer com suas terras e conquistar sua liberdade, mas os estragos da guerra estavam presentes. O país ficou destruído pelas bombas utilizadas que deixaram as terras queimadas e envenenadas. A população teve que lidar com a fome, já que a terra não conseguia produzir alimentos em quantidades suficientes. Mais de 3 milhões de vietnamitas ficaram desempregados, e 1 milhão de soldados também.
Nas ruas haviam milhares de mutilados, mendigos, órfãos e prostitutas. Milhares de vietnamitas fugiram rumo a países estrangeiros. Mas as consequências para os Estados Unidos também foram desastrosas, já que os gigantescos gastos com a guerra, cerca de 200 milhões de dólares, afetaram os investimentos em saúde e educação. Os soldados que combateram em guerra foram tratados como assassinos ao retornarem para casa. Com isso, muitos viraram dependentes químicos e com graves perturbações psicológicas. Sem apoio e tratamento, muitos cometeram suicídio. Outro problema enfrentado pelo governo dos Estados Unidos foi a revolta interna dos afrodescendentes que exigiam a igualdade, fraternidade e democracia que o país vendia para o mundo, já que mesmo sendo 10% da população, contabilizavam 20% dos mortos em guerra. As organizações étnicas acusaram o governo de promover uma limpeza étnica no país. Hoje em dia, os dois países têm acordos comerciais e a reaproximação com os Estados Unidos também coloca o Vietnã de volta ao sistema internacional. Em 2007, o país consegue sua entrada na Organização Mundial do Comércio. Atualmente, os Estados Unidos e o Vietnã agem em conjunto para impedir a expansão chinesa na região do sul da Ásia.